Olá, nós estamos de volta com a nossa EBD.3, estamos entrando no nosso quarto bloco. A gente já passou por algumas reflexões a respeito de como Deus separou pessoas, comissionou pessoas, enviou pessoas para missões ao longo da história do povo de Deus. Já falamos a respeito da grande comissão de Jesus, deixando claro para os discípulos o que ele esperava deles, o que era para eles fazerem. Já falamos a respeito da importância do discipulado, né, nessa conjuntura de missões e da nossa missão como povo de Deus. A importância, já falamos também a respeito da oportunidade que nós temos nos nossos pequenos grupos de desenvolver, né, o ID, né, de desenvolver a missão que Deus nos deu em mãos. E agora, nesse quarto momento que nós estamos, a gente vai falar a respeito de um documento que eu encontrei do pastor John Piper, que é um documento que fala a respeito de quatro ondas de mudança em missões propostas por ele, né? São 4 motivos de oração numa perspectiva da missão de uma maneira mais mundial, né? Então a gente já falou do nosso fazer missional nas nossas igrejas, nas nossas realidades, já falou a respeito desse aspecto, né, mais nosso, mas agora eu trago esse documento para vocês, para a gente pensar um pouco a respeito da missão sendo feita e de proposições do nosso envolvimento e envolvimento de novas gerações em missões mundiais, não só, né, porque quando eu era criança, por exemplo, eu escutava falar que a gente podia fazer missões de várias formas, ou indo, ou contribuindo, ou orando. E eu vejo nesse documento a preocupação do pastor John Piper em ver pessoas indo, muito mais do que apenas contribuindo, indo aos campos, indo aos povos não alcançados, e principalmente essa perspectiva dos povos que ainda não têm acesso ao Evangelho, não têm acesso sequer à Bíblia, acesso à Palavra de Deus, ao Novo Testamento em suas línguas. Então eu gostaria que a gente conversasse um pouco a esse respeito, que a gente pudesse refletir sobre esse aspecto mundial, né, da missão sendo feita. Na primeira onda de mudanças que ele se propõe a orar e interceder, para colocar a evangelização mundial nas paixões de uma nova geração. Então, essa primeira perspectiva, essa primeira onda na mente do pastor John Piper é que as novas gerações se interessem e tenham o desejo ardente no coração de se envolver com a questão étnica e linguística, com processos que às vezes podem demorar 20 ou mais anos, para que seja entendida a cultura, para que seja desenvolvido o material, para que aspectos como a produção de Bíblias possam ser feitas por pessoas das novas gerações, por linguistas jovens, por pessoas que se interessem, que tenham paixão em seus corações pela evangelização mundial. Ele fala nessa perspectiva, assim, de todos os povos louvando, lá ele até cita o Salmo 67, versículo 3, que fala: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Ele fala a respeito disso, assim, de que a palavra missional está em voga, que é uma palavra que está, assim, nos nossos dias, é uma palavra do momento, mas, contudo, nem sempre missões é realizada no mundo todo, né? Existem povos ainda que realmente o ambiente é inóspito para a proclamação do Evangelho, e ele ora nesse sentido, da evangelização mundial nas paixões de uma nova geração. Na segunda onda, ele coloca as orações, se coloca diante de Deus, pedindo para que seja incluído novamente o horror do inferno em nossa compaixão. O que quer dizer isso? O horror do inferno. John Piper, nessa proposta, ele ora para que o slogan de missões mundiais seja: nós nos preocupamos com todo o sofrimento, especificamente o sofrimento eterno. Então, essa perspectiva da proclamação do Evangelho e desse senso correto de missão, tendo em vista que muitas pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Então, a inclusão, esse sentimento latente de horror
ao sofrimento eterno, o horror ao inferno e que isso fique atrelado aos nossos pensamentos, de pensar que existem pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno e que esse horror nos consuma e nos impulsione a ir, né, sairmos do lugar onde estamos e ir até os povos não alcançados. A onda 2 resultaria em uma carga séria, carregada em milhares de trens evangélicos direcionados à vizinhança e às nações. Então, é uma perspectiva muito interessante, eu achei muito pertinente pensarmos a respeito do horror do inferno e que isso mobilize o nosso coração, pensar que existem pessoas que estão indo para o inferno por não haver quem pregue em sua cultura, em seu povo. Na terceira proposição, John Piper ora pela destruição de percepções erradas sobre o que é necessário em missões. Nesse aspecto, ele fala até aqui no documento, ele fala assim: espero que nosso pensamento sobre a evangelização dos povos destrua a noção de que missões pode ficar em nossa pátria agora. Só o nosso olhar em si mesmado, só na gente, só na nossa pátria. Porque todas as nações têm vindo até nós. Né? E nesse sentido, ele fala assim, é muito comum ver as nações vindo até nós, mas a gente tem que pensar em ir até as nações. Né? O contexto dele é norte-americano, ele está falando nesse sentido, aí nós precisamos ir às nações. A ideia de ficarmos olhando somente para nós mesmos não me agrada, né? Ele fala isso no documento. Ele fala, outro conceito errado que eu gostaria de ver destruído é de que os ocidentais devem apenas mandar dinheiro, em vez de irem como missionários. Então, nesse terceiro ponto, nessa terceira onda de mudança que ele vislumbra contemplar, essa perspectiva de que não cair nesse engano de apenas contribuir para que alguém vá, mas que seja levantada nessa geração e nas próximas gerações pessoas que tenham o desejo de irem, muito mais do que custear para que outros possam ir, esse desejo dessa destruição de percepções erradas sobre o que é necessário em missões. Então, ele até fala assim, não alcançado em seu sentido pleno significa não há nenhum missionário no povo para o qual poderia enviar dinheiro, se eu quisesse fazer isso no caso. Então ele fala que um povo não alcançado é um povo que não tem um representante que possa receber oferta para desenvolver um trabalho lá dentro. Existem muitos povos que não são alcançados ainda. E a onda 3 resultaria em fazer tudo. Missões aos povos não alcançados que vivem entre nós, apoiar missões em outras igrejas que enviam e, em especial, mobilizar a nossa igreja para alcançar os milhares de povos que não têm acesso ao Evangelho. Essa perspectiva é tremenda, né? Essa perspectiva de a gente precisa arregaçar as mangas e nós precisamos ir. Do nosso meio precisa ter pessoas que tenham o desejo de sair e de proclamar o Evangelho aos povos não alcançados. E por fim, na quarta onda, graças a Deus, a gente tem um pastor que nos incentiva muito, que nos impulsiona a ir na direção de missões, um pastor que sempre está conclamando a igreja a abraçar projetos missionários, a apoiar missionários que estão indo para fora, do coração do pastor vibrando em ver as pessoas, em ver os nossos braços estendidos na Europa, em outros lugares do mundo. Graças a Deus a gente tem um pastor que tem essa paixão por missão e sempre está trazendo para a igreja proposições de projetos a serem abraçados. Mas nessa quarta onda, John Piper coloca assim: convencer os pastores de que uma paixão pela glória mundial de Deus é boa para os crentes de nosso país. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: se a luz de sua vela pode brilhar até milhares de quilômetros, ela está queimando com bastante intensidade em seu próprio lar. Que tipo de cristãos queremos que nossas igrejas produzam? Fala o documento. Considere, cristãos indiferentes que gastam a maior parte do seu tempo livre em entretenimento mundano raramente oram, choram ou trabalham para alcançar os povos que perecem. Não os afague, confronte-os, exorte-os a ter uma vida. Assistir a filmes todas as noites os deixa espiritualmente sem poder e vazios. E aí ele fala no final assim, que eu até grifei aqui nos meus escritos: eles precisam de uma causa muito nobre pela qual possam viver e pela qual possam morrer.
Isso é muito forte, é tremendo. Porque ele fala a respeito dessa conclamação, de incutir na mente dos cristãos, das pessoas que estão dentro das igrejas, que elas precisam ter uma causa pela qual lutar, uma causa pela qual viver e principalmente uma causa pela qual morrer. Essa perspectiva de incendiar o coração das ovelhas, né, para uma glória, uma paixão pela glória mundial de Deus, no sentido de, nessa mesma perspectiva, a gente saindo do nosso lugar e indo até os povos não alcançados, as nossas gerações, os nossos jovens, os nossos adolescentes, pessoas do nosso meio, se importando não só com o nosso umbigo, né, mas pensando também em como fazer para alcançar outros povos e como fazer que o Evangelho chegue em povos que ainda não têm, que ainda são povos não alcançados. Nessa perspectiva e nesse pensamento, eu gostaria de fazer algumas perguntas. O que você pensa a respeito de missões mundiais? O que sabe a respeito de nações onde o ambiente é inóspito para a proclamação do Evangelho? Você conhece alguma nação onde o Evangelho ainda não foi proclamado? Onde esse povo é considerado não alcançado? Como seu coração reage ao saber que existem muitos povos que não possuem ainda sequer o Novo Testamento traduzido em suas próprias línguas? Você já se imaginou sendo parte disso? Parte da confecção de Novos Testamentos? Você já pensou, você já se enxergou indo para outro país pregar o Evangelho? Que essas perguntas possam ficar na sua mente, que você possa se sentir encorajado a muito mais do que orar e contribuir, também assumir essa postura de eu vou. Que a gente possa pensar o que a gente tem feito e em que caminho nós temos trilhado para alcançar os povos não alcançados. O que a gente tem feito nós mesmos, como que a gente tem se direcionado para esse rumo, né? E a gente está finalizando a nossa aula, a gente volta para o 5º bloco, a gente vai fazer algumas reflexões ainda, mas que você possa ficar com essas perguntas martelando na sua mente e que a gente possa pensar o que a gente pode fazer além do que a gente tem feito.